Eu sei que esse episódio foi um pouco controverso, muitas pessoas amaram e muitas pessoas não gostaram por achar que foi bastante corrido e porque não mostrou muito aí do passado da Moroha. Mas eu vou dizer pra vocês aqui tudo que eu achei sobre o episódio 16 de Hanyo no Yashahime e como ele me surpreendeu positivamente, porque eu acho que tem muita coisa boa pra gente ver desse episódio. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos conversar sobre o episódio 16 de Hanyo no Yashahime. Então desde já eu vou pedir para vocês deixarem o like pra gente bater a meta aí dos 700 likes por vídeo de análise de Hanyo e também para compartilhar com seus amigos para um maior número de pessoas conhecerem o trabalho aqui do canal para poderem discutir sobre Hanyo e as nossas teorias junto com a gente. Se você não é inscrito no canal e caiu de paraquedas aqui, eu vou convidar você a dar uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente tem playlists dividindo por assuntos e por animes, então dá uma olhada, quem sabe você não gosta e aí resolve se inscrever para acompanhar todos os vídeos daqui do canal. E sem mais delongas, vamos falar sobre esse episódio e eu tenho muita coisa para falar. Primeiro de tudo, eu achei muito interessante como esse episódio ele começa sem muita enrolação, sem precisar ali dar muita explicação. Simplesmente nós temos Moroha, Tou e Setsuna juntas de frente para uma silhueta de um indivíduo que a gente acaba descobrindo depois que é justamente Yao Aragi, a mestra da Moroha. Eu achei isso interessante porque eu não acho necessário, por exemplo, contar pra gente como elas chegaram até ali, como elas se encontraram com a Yao Aragi, afinal a gente sabe que ela foi atrás da Moroha. Então assim, são detalhes que eu acho que não precisavam ser mostrados e eles fizeram muito bem para aproveitar melhor o tempo. Inclusive falando sobre o tempo do episódio, eu sei que muitas pessoas tiveram a impressão que o episódio foi corrido, mas particularmente eu não senti isso. Eu quero saber a opinião de vocês, então comenta aí o que vocês acharam. Eu senti que esse foi um dos melhores episódios no sentido de aproveitamento de tempo junto com o episódio 14, porque, lógico, o episódio 15 a gente teve ali muitas histórias sendo contadas, então entra um pouco naquilo que eu falei sobre a gente perceber que tinha alguns pequenos pulos no tempo, tinha alguns skips ali entre o que estava sendo contado, mas o episódio 14 e o episódio 16, para mim, foram aqueles que melhor aproveitaram o tempo que eles tinham para trabalhar e contar muita coisa. Porque aqui, o episódio 16, conta muita coisa pra gente. Isso porque o episódio ele conta várias perspectivas de vários momentos diferentes, tem luta, tem momentos emocionantes. Então, assim, foram realmente muitas situações e muitas informações que eu acho que, dentro do que foi apresentado pra gente, foi muito bem feito. Eu não tive uma impressão de que foi um episódio corrido. Eu poderia, lógico, ter ficado muito mais tempo assistindo esse episódio. Eu não me importaria nem um pouco se fosse um episódio duplo. Mas, dentro do que foi apresentado pra gente, eu acho que eles fizeram algo muito bom. Ficou bem legal. Então, pra gente entender, já que eu já fiz essas considerações, já elogiei o episódio, pra gente entender, a gente começa ali justamente com a Moroha contando um pouquinho sobre o passado dela, o que aconteceu há 3 anos atrás. Então, se a gente considerar que hoje ela tem 14 anos, quando a Moroha tinha 11 anos, ela estava sendo treinada ali pela Yao Aragi, que colocou ela dentro de um Kudoku, aquele feitiço que a gente já viu ali nos episódios de Inuyasha, quando o Naraki tá querendo criar um corpo novo para ele. A gente tem ali a Moroha entrando para que ela possa participar, digamos, de um treinamento, para que ela possa se tornar mais forte. Justamente para incentivá-la, a Yao Aragi oferece a espada dela, que é a Kurikara Maru, como recompensa. Então, se a Moroha sair dali, ela vai acabar recebendo ali a espada dela. Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre essa espada, porque não era a espada do Kuga, igual eu tinha teorizado anteriormente, mas eu vou aqui comemorar junto com quem concordou comigo, com quem teorizou em cima disso, porque parece que o design da espada era proposital para ser parecido com as espadas que os yokais lobo carregam, justamente porque é uma das espadas de um yokai lobo. Para quem sentiu um pouquinho de falta sobre um backstory da Kurikara Maru, ou seja, de onde veio essa espada, como que a Yao Aragi conseguiu ela, particularmente, na minha opinião, eu não senti isso. Eu acho que o fato da gente saber que foi uma herança da mestra da Moroha já é ótimo. Pra mim já é suficiente. Eu não preciso, por exemplo, saber quem foi o espadachim, quem foi o artesão ali que fez a espada. Eu me sinto satisfeito em saber que foi uma herança da mestra dela, porque eu acho que já carrega ali uma motivação, um emocional para aquela espada. Ela não é uma espada qualquer, ela tem todo um valor para Moroha. Então, para mim, isso é ótimo. A gente descobre nesse episódio que a Yao Aragi, ela tá sendo responsável pela criação, pelo treinamento da Moroha.
desde os seus 8 anos, ou seja, 3 anos atrás do período em que elas estão ali no Kudoku, e ela diz claramente de que quem confiou a Moroha a ela foi justamente o chefe da tribo dos Yokais Lobo, ou seja, o Kuga. Então, algumas pessoas falaram que gostariam de ter ali um pouco mais do passado da Moroha criança, né? Porque a gente viu que não teve diferença nenhuma no design dela ali dos 11 anos para os 14, mas eu acho que pelo menos por enquanto vai ficar aí na fanfic da nossa cabeça imaginar como foi a infância da Moroha sendo criada pelo Kuga e pela Ayami. Eu acho isso interessante porque, de um certo ponto, se a gente pensar que essa temporada, que é a única confirmada por enquanto, vai ter só 24 episódios e a gente já está no 16, talvez não tenha tempo suficiente para eles explorarem muito. Então, se a gente pensar numa possível segunda temporada, em possíveis mais episódios, seria legal deixar esse espaço em branco para ser aproveitado mais para frente com mais calma. Talvez até dentro desse passado da Moroha a gente possa ter algumas outras informações, algumas outras coisas que possam ser melhor aproveitadas no plot, numa segunda temporada. Agora, dentro do que a gente gostaria de saber, eu me sinto um pouco satisfeito em saber que, bom, a Moroha foi criada ali pelos Yokai Lobo, teve o treinamento com a Yao Aragi desde os seus 8 anos. Por enquanto eu me dou por satisfeito, na esperança de ter um pouco mais no futuro. Eu tive algumas dúvidas durante o episódio e eu quero saber a opinião de vocês sobre qual era o real objetivo da Yao Aragi em colocar Moroha dentro do Kudoku. Num primeiro momento eu tinha a impressão de que ela gostaria que a Moroha se sentisse mais independente e não tão dependente da maquiagem da Benihasha, para que ela conseguisse ali descobrir uma saída do Kudoku sem usar essa maquiagem, já que ela nem tinha ali a Kurikaramaru, então ela ficaria bastante dependente das garras dela e também dos poderes espirituais, e a gente sabe que a melhor saída eram os poderes espirituais, que inclusive foi o que ela acabou adotando ali no final para escapar. Talvez a intenção dela fosse que a Moroha aprendesse a se virar melhor, encontrasse saídas mais criativas, mas eu fiquei um pouco em dúvida de qual era o real objetivo. Eu vou levantar isso mais pra frente com vocês sobre como funciona essa relação do sangue da Moroha. A gente descobre um pouquinho mais sobre como é a condição de um quarto yokai da Moroha e eu acho muito legal que a gente está começando a ter algumas respostas sobre isso. Partes muito interessantes do episódio para mim são que a Moroha tenta colaborar com o yokai, né? Isso até me lembra ali quando ela conversa com o Nikosen dizendo que eles poderiam negociar para ela poder vender as cabeças dele. E dentre os pontos do que os poderes da Moroha são descritos, a gente descobre que os poderes espirituais dela ajudam ela a ter uma maior, digamos, resistência à energia demoníaca, né? Então ela consegue purificar aquela energia negativa que está ali dentro do Kudoku, que a gente sabe que afeta os humanos. Então isso eu acho interessante porque dá um pouquinho mais ali de um aspecto de como a condição espiritual de, né, digamos assim, de herdeira de sacerdotisa e também de herdeira de Hanyo trabalham dentro do seu corpo. É uma mescla, uma mistura que funciona muito bem, tem um equilíbrio bem interessante. A Moroha tem ao longo do episódio um comportamento que lembra muito o próprio Inuyasha, né? Então ela se comporta de uma maneira um pouco infantil, ela finge não se importar com a Yao Aragi ao longo de vários momentos do episódio, né? Inclusive quando tá narrando ali esses 3 anos atrás, ela parece não se importar, ela não tá nem aí com a mestra dela, mas a gente sabe que no fundo não é isso, é só um comportamento típico como era do pai dela, de buscar camuflar ali os sentimentos, fingir que não se importa com ninguém, mas na verdade se importa sim, e é justamente porque teve uma infância muito difícil por sentir-se extremamente deslocado, assim como o pai dela se sentiu, e a gente vê isso no final do episódio. A fala que a Moroha tem no final do episódio sobre ela não se encaixar nem como humana, nem com yokai, e nem mesmo como meio yokai, me lembra muito um episódio de Inuyasha, onde ele diz isso, exceto a parte de não se identificar como meio yokai, do quão ele se sentia isolado, deslocado numa sociedade da era feudal. E a gente vê que então toda aquela tristeza, todo aquele fardo da solidão que ele carregava, ela também carrega, e isso explica muito do porquê eles têm uma personalidade muito parecida, de como eles resolveram lidar com os seus problemas. A Moroha deixa muito claro que ser barulhenta foi a forma como ela encontrou de lidar com tudo isso. Eu acho muito interessante esse momento onde ela abre o coração dela, e eu fico muito feliz da gente ter esse momento de proximidade com a Moroha, ao mesmo tempo que é muito triste a gente descobrir isso, principalmente descobrir que por mais que ela tenha sido criada pelo Kuga ali, pela Ayami, aparentemente ela não foi tão bem acolhida assim, né? O que é muito triste.
E dentre os pontos que a gente descobre ali sobre os motivos pelos quais a Moroha sofreu tanto, é porque ela se sentia sempre muito fraca, né, por ter ali muito mais sangue humano dentro do seu corpo, e também a gente descobre que ela sofre ali sobre um mal que o próprio Inuyasha sofria, algo que eu confesso que eu achava que não. Eu achava que a Moroha nunca se tornaria um yokai descontrolado pelo sangue humano ser o sangue predominante nela, mas a gente descobre que sim, isso ocorre, que a Agome deixou um selo nela para que isso não viesse a acontecer. Então eu vou especular aqui com vocês que talvez a Moroha não se torne humana ali na Lua Nova, ou também não perca o controle e se torne yokai, justamente por conta desse selo. Eu acredito que o selo, ele funciona não só para evitar que a Moroha se descontrole e se torne um yokai, mas também para evitar que ela se torne humana nas noites de lua nova, porque isso a tornaria mais frágil. Algo que inclusive pode ser aplicado também a Setsuna, se a gente pensar que talvez a lógica do selo seja manter esse equilíbrio, algo que poderia justificar também porque a Setsuna nunca se tornou humana, né, ao invés daquela justificativa sobre a borboleta dos sonhos. Mas a gente descobre que a maquiagem da Beniyasha é justamente uma forma de burlar isso. A Yao Aragi diz que ela ensinou a Moroha a utilizar a maquiagem justamente para burlar e ter acesso a esses poderes mais yokais. Porém, ela não quer, e a gente descobre isso ao longo do episódio. O episódio é todo um treinamento para o crescimento da Moroha. Ela não quer que a Moroha se torne dependente desse sangue, dependente desse poder. Não só porque a Moroha meio que perde o controle e ela fica desacordada por um tempo, mas porque ela diz que à medida que a Moroha continuar usando isso, ela vai cada vez mais se distanciar do coração humano. Ela vai acabar se tornando um yokai descontrolado, como a gente sabe que corria risco de acontecer com Inuyasha. E essa é uma lição que inclusive a Setsuna, ela percebe que a Yao Aragi está tentando dar nesse episódio de novo, enquanto elas estão lutando. Inclusive ela impede que a Toa interfira na batalha justamente por isso. Ela percebe, olha, ela está tentando passar uma lição para Moroha. A gente vê ali a Moroha bastante desesperada, ela apanha bastante da Yao Aragi para poder justamente perceber que ela não precisa depender dessa maquiagem. E um momento que eu achei que foi muito importante para a personagem é a gente descobrir que uma das vezes em que ela se desesperou contra aqueles yokais ave, ela acabou utilizando a maquiagem e ela feriu a mestra dela, não só deixando aquela cicatriz que ela tem no rosto, mas também atraindo mais yokais ali, criando uma situação onde ela já perdeu a consciência e se tornou totalmente indefesa, e foi justamente quando a Yao Aragi acabou usando ali a armadura do Rato de Ferro. Ela foi enganada e no desespero ela colocou aquela armadura que colocou a vida dela em risco. Então a Moroha se sente muito culpada por conta disso, porque foi justamente a atitude da Moroha em utilizar a maquiagem que criou todo aquele sofrimento para a mestra dela. E então quando a Moroha decide que ela não vai usar a maquiagem, que ela vai lutar com os poderes que ela tem. Sobre a armadura, vamos conversar um pouquinho. A armadura e a pele de Rato de Fogo. Achei muito legal, inclusive eu gostei muito desse episódio porque pra mim ele foi nitidamente um episódio de Inuyasha. Eu senti isso. É um episódio que eu vejo facilmente passando ali no meio dos episódios de Inuyasha, então teve toda uma sensação nostálgica pra mim, realmente parecia muito Inuyasha. E a gente tem um pouquinho de um backstory sobre a roupa de Rato de Fogo e também essa armadura. A gente descobre que é ali uma vila de yokais ratos, quem normalmente produz essas vestimentas, e embora não nos digam como a Moroha tem a veste dela, o que eu acredito que seja justamente o Kuga. Talvez o Kuga tenha pensado sobre como o Inuyasha usava uma roupa dessas e então decidiu ali pegar uma roupa dessa pra Moroha. Eu não acho que foi uma herança do Inuyasha, porque a Moroha não tinha nenhuma veste ali junto com ela quando foi entrega pro Hachi. E aí ou ele pegou essa veste e nunca contou pra Yao Aragi, ou até mesmo perdeu o contato com ela para dizer para ela onde ficava esse vilarejo, ou simplesmente ele conseguiu essa veste de terceiros, né? De repente algum vendedor aí que não soube dizer pro Kuga onde era o vilarejo. Isso porque a gente descobre mais pra frente, né, que a Yao Aragi teve uma dificuldade em encontrar esse vilarejo no meio das montanhas. Então eu acredito que foi o próprio Kuga que ficou interessado em pegar uma vestimenta dessas ali e entregar pra ela. E a gente descobre que esses ratos, esses yokais ratos, também produzem essa armadura. Eu achei interessante porque agrega dentro do universo de Inuyasha, dá um pouquinho mais de detalhes ali. Eu fico muito feliz quando a gente tem isso sendo colocado na franquia, sendo colocado dentro desse anime, porque ele agrega as informações que a gente já tinha dentro da série clássica.
O episódio foi muito bom, a gente vê ali a participação do Konton, que é a minha ameaça favorita do Kirin-Maru. A gente vê uma luta muito dinâmica e muito interessante entre a Yaoaragi e a Moroha. Ela tem um golpe ali de vento, graças à armadura que impulsiona os poderes dela. E a gente vê que não só o Kouriúha é utilizado pela Moroha, mas ela consegue revidar o golpe da Yaoaragi ao ponto de criar o Bakuriúha. Eu tava pensando, meu Deus, isso tá parecendo muito o Bakuriúha quando ela usou a técnica, mas depois que a Yaoaragi é derrotada, quando ela tenta ali prender o Konton para ele ser destruído e aí ele acaba fugindo usando a Pérola Azul, que a gente vai conversar ainda. Depois que ela é derrotada, ela fala claramente que a Moroha conseguiu utilizar o Kouryu Bakuriúha, então é uma versão ali carmesim do Bakuriúha, não é a mesma técnica, mas é uma referência incrível, porque o conceito é o mesmo, você utilizar o golpe do adversário e devolvê-lo junto com o seu próprio golpe, utilizar a força do oponente contra ele mesmo. Foi um episódio incrível. Eu acredito que o fato do Konton estar ali com a Pérola Azul, e agora um spoiler do próximo capítulo, então pula aqui esse pedacinho se você não quiser ouvir, pula pro próximo minuto, porque a gente sabe que o Rico, ele vai ali auxiliar as duas ameaças no próximo episódio a criar uma armadilha para as meninas. Então, provavelmente ele já tinha dado essa pérola pro Konton para auxiliar ele nesse episódio anterior. Eu achei bem interessante a maneira como o Konton ele resolve utilizar ali a Yaoaragi para se vingar e fazer um tributo ao Tokotsu, que foi morto pela Moroha, assim como também a própria Yaoaragi, pensando que a Moroha conseguiu destruir uma das 4 grandes ameaças, pensa ali, então, além de dar um último ensinamento, um último treinamento para sua discípula, resolve também ali levar o inimigo até ela, provavelmente já pensando em que elas poderiam unir forças ali e pegá-lo desprevenido enquanto fingiam estar lutando, justamente para conseguir derrotá-lo e ela pudesse recuperar a chave. Mas eu gostei realmente dessa grande ameaça do Konton, vocês sabem, já falei disso em outros episódios, porque a gente vê aqui alguns requintes de crueldade, também essa malícia, essa artimanha em querer manipular os outros, em ficar ali um pouco mais longe da batalha direta. Isso me lembra até um pouquinho o próprio Naraki, então eu gosto desse tipo de vilão. O episódio em si foi muito bom pra mim, principalmente aquele final. A gente vê o quão foi triste pra Moroha, a gente descobre um pouco mais sobre a personagem, a gente vê como Towa e Setsuna estão junto com ela, elas estão apoiando ela, o que eu acho incrível, pra diminuir até um pouco essa rivalidade boba que os fãs têm sobre... Eu sei que eu já fiz críticas a respeito de como a Moroha em alguns momentos é retirada da cena com uma desculpa boba, e isso eu não gostava, eu achava que realmente eles podiam utilizar um artifício melhor, ao invés de uma desculpa boba que eles usaram em alguns episódios. Então eu fico feliz que agora as meninas estejam juntas, a fala delas foi muito importante, a Towa oferecendo ali todo o suporte pra ela, dizendo que elas estão juntas. Eu acho que daqui pra frente a gente não precisa mais de desculpas para as meninas andarem juntas. Muito provavelmente nos próximos episódios elas vão estar juntas o tempo todo, porque agora elas são amigas, elas não se sentem mais sozinhas umas com as outras. Eu sinto que eu falei muito, embora eu ainda quisesse falar muito mais sobre esse episódio, porque eu realmente gostei, eu achei que foi muito legal, teve várias referências, teve várias explicações, contou o passado da Moroha de uma forma muito interessante, teve uma luta legal, não foi um episódio que me pareceu tão corrido, eu achei que ele foi bem dinâmico, embora tivesse muita informação, poderia colocar em 2 episódios? Poderia, mas eu acho que a maneira como foi feito foi boa, não ficou ali muito corrido ao ponto de me incomodar. Eu quero saber o que a gente vai ter daqui pra frente, eu tô muito empolgado e eu quero saber o que vocês acharam. Vocês gostaram da mestra da Moroha, estão com raiva dela ou agora entenderam um pouquinho mais por que ela fez isso, que foi algo necessário? Vocês gostaram dos golpes, né, desse Kouryu Bakuriúha, de como a Moroha lutou, como ela veio amadurecendo e também o que vocês acham sobre esse selo aí dos poderes dela, o que vocês acham? Será que mais pra frente a gente vai ver ela perdendo o controle, se transformando aí num yokai? Tô muito curioso. Então, desde já vou pedir para vocês deixarem uma força no canal, deixando seu like, se inscrevendo se não é inscrito, compartilhando com seus amigos, porque isso ajuda muito, gente. Tem muita gente que não conhece o canal e que tá assistindo o Hanyo. Eu recebo quase toda semana mensagem de pessoas falando: nossa, conheci o seu canal agora, eu não sabia que tinha alguém falando sobre no YouTube. Então isso ajuda quando vocês compartilham. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo, um grande abraço e até mais.